Você devia ter um carro. Foi muito bom pra você, não acha? Pois então, Quentin, vou logo chamando pelo nome, porque a Candice vive falando de você. Por que não? Eu quero que meus filhos sejam mais do que amigos. Sim, Candice e Quentin, mais do que amigos. Pai, eu cometi. Que pena, você nunca teve irmão nem irmã. Não teve irmã? Não teve, não. Não teve irmã. Não pergunte ao Quentin, ele, o Sr. Compson, ficam um pouco insultados quando eu estiver me sentindo melhor. Vou me sentar à mesa. Agora eu estou me forçando. Eu pago depois que terminar e você levar embora minha filhinha. Uma irmã pequena que ainda não, se eu pudesse dizer mãe. Mãe. A menos que eu faça o que tenho vontade de fazer e leve você, acho que o Sr. Compson não vai conseguir alcançar o carro. Ah, Herbert Candice, você ouviu essa? Ela não olhava para mim, suave, teimosa, o ângulo do maxilar sem olhar para trás. Mas não fique com ciúmes. Não, ele está só elogiando uma velha filha, crescida, casada. Não posso acreditar. Bobagem, a senhora parece uma mocinha muito mais jovem do que Candice. As faces coradas, feito uma mocinha. Um rosto reprovador, lacrimoso, cheio de cânfora e de lágrimas, uma voz chorando, sem parar, baixinho, além da porta, a luz do crepúsculo, o cheiro de madressilva com a cor do crepúsculo. Descendo do sótão, carregando baús vazios, pareciam caixões. French Link. Não encontrou a morte ao lamber o sal. Chapéus não desbotados, cabeças sem chapéus. 3 anos sem poder usar chapéu. Eu não podia, era. Haverá chapéus então, se eu não, e não Harvard então, onde o melhor do pensamento, disse o pai, se apega aos velhos tijolos mortos como era morta. Então, nada de Harvard. Não para mim. De novo. Mais triste que antes. De novo. Mais triste de tudo. De novo. Spode estava de camiseta. Então tinha que ser. Quando eu voltar a ver minha sombra, se não tiver cuidado, a que eu enganei e fiz cair na água, vou pisar de novo na minha sombra invulnerável. Mas sem irmã, eu não teria feito isso. Não admito que fiquem espionando minha filha. Não teria. Como é que eu posso controlá-los se você, a vida inteira, os ensinou a não me respeitar, a não me fazer as vontades? Sei que você despreza a minha família, mas isso não é motivo para ensinar meus filhos, meus próprios filhos, por quem sofri tanto a não respeitar, pisoteando os ossos de minha sombra, contra o concreto, com os saltos duros do sapato. Então ouvi o relógio, apalpei as cartas, através do paletó. Não admito que ninguém fique espionando minha filha, nem você, nem Quentin, nem ninguém, independentemente do que vocês achem que ela fez. Pelo menos você reconhece que há um motivo para vigiá-la. Eu não teria. Sei que você não ia. Não foi minha intenção falar com tanta rispidez, mas é que as mulheres não respeitam umas às outras, nem a si próprias. Mas por que foi que ela, o carrilhão, começou a bater assim que pisei na minha sombra? Mas era o quarto de hora. Deacon não estava em lugar nenhum. Acho que eu poderia ter. Não foi a intenção dela, é assim que as mulheres agem. É porque ela adora Candy. Os postes de iluminação desciam a ladeira, depois subiam em direção à cidade. Eu caminhava sobre o ventre de minha sombra. Se esticasse a mão, sairia dela, sentindo o pai atrás de mim, além da escuridão áspera do verão e agosto. Os postes de iluminação, eu e o pai protegemos as mulheres das mulheres delas próprias. Nossas mulheres. As mulheres são assim, elas não adquirem conhecimento sobre as pessoas como nós. Elas nascem com uma fertilidade prática de desconfiança que gera frutos de vez em quando, normalmente com motivo. Elas têm uma afinidade pelo mal, dão ao mal o que lhe falta, puxam o mal para junto delas,
de modo instintivo, como quem puxa as cobertas ao adormecer, fertilizando a mente para o mal, até ele cumprir seu objetivo, tenha esse existido ou não. Ele vinha entre dois calouros. Ainda não havia se recuperado do desfile, pois bateu continência para mim, com jeito de oficial superior. Quero falar com você um minuto, disse-lhe eu, parando. Comigo? Está bem. Até mais, pessoal. Despediu-se, parando e virando-se para trás. Foi um prazer conversar com vocês. Deacon em plena forma, um autêntico psicólogo natural. Diziam que jamais havia deixado de comparecer à chegada de um trem no início das aulas, nem uma vez em 40 anos, e que identificava os sulistas ao primeiro olhar. Não errava nunca. E depois que ouvia o sujeito falar, dizia de que estado ele era. Tinha um uniforme que usava para esperar o trem, uma espécie de uniforme de cabana do pai, Tomás, com remendos e tudo. Sim, senhor. Isso, senhorzinho. Deixa comigo. Pegando a bagagem. Vem cá, menino, segura essas malas. Quando então uma montanha de bagagem ambulante se aproximava, revelando um menino branco de seus 15 anos abaixo, e Deacon conseguia dar um jeito de acrescentar mais uma mala à pilha e o despachava. Não deixa nada cair, não, ouviu, senhorzinho? Diga o número de seu quarto aqui para o preto velho que quando chegar no quarto, as malas já está tudo lá. Daí em diante, até conseguir subjugar o sujeito por completo, ele vivia entrando e saindo do quarto dele, onipresente e loquaz. Se bem que aos poucos seus modos iam ficando mais artistas à medida que suas roupas melhoravam, até que por fim, quando conseguira explorar a vítima a ponto de torná-la desconfiada, ele já a chamava de Quente ou lá o que fosse, e da próxima vez que era visto, estava com um terno da Brooks Brothers de segunda mão e um chapéu com uma fita de um clube de Princeton, já não sei qual, que alguém lhe dera e que ele julgava com uma convicção agradável e inabalável ser parte da faixa do uniforme militar de Abraham Lincoln. Alguém espalhou anos atrás, quando ele apareceu em Harvard pela primeira vez, vindo sabe-se lá de onde, que Deacon havia se formado na faculdade de teologia. E quando ele entendeu o que isso significava, ficou tão empolgado que começou a repetir a história por conta própria, até, sem dúvida, chegar a se convencer de que era mesmo verdade. Fosse como fosse, contava histórias compridas. E sem pé nem cabeça dos seus tempos de aluno, falando com familiaridade de professores que já haviam falecido ou saído de Harvard, chamando-os pelo primeiro nome, quase sempre o nome errado. Porém, havia sido mentor e amigo de inúmeras safras de calouros inocentes solitários. Imagino que, apesar de todas as suas pequenas desonestidades e hipocrisias para as narinas dos céus, ele não devia feder mais do que qualquer outro. Não lhe vejo há 3, 4 dias, disse ele, contemplando do alto de sua aura militar. Anda doente? Não, estou bem. Estudando, só isso. Mas acho que vi você. Foi? No desfile, o outro dia. Ah, claro. Eu estava lá. Até que eu não ligo muito para essas coisas, você sabe, mas o pessoal gosta que eu vou com eles, os veteranos. As mulheres gostam de ver o veterano tudo desfilando. Sabe como é? Aí eu tenho que fazer a vontade desse povo. E naquele feriado italiano também, eu disse. Pelo visto, você estava fazendo a vontade da Liga Feminina contra o álcool. Ah, não. Foi por causa que o meu genro pediu. Ele quer arrumar emprego de funcionário público. Gari, eu digo a ele que ele quer a vassoura, mas é só para dormir em cima dela. Você me viu, foi? As 2 vezes. Eu vi sim. Quer dizer, fardado. Como é que eu estava? Muito bem. O mais garboso de todos. Deviam promover você a general, Deacon. Pegou no meu braço de leve, aquele toque gasto e suave de mão de negro. Escuta só, isso não é para contar para ninguém. Não. Para você eu conto porque eu e você é como se fosse a mesma pessoa, nas horas boas e nas ruins. Inclinou-se um pouco para mim, falando depressa, sem olhar nos meus olhos. Estou mexendo uns pauzinhos aí. Espero até o ano que vem. Espera só.
E aí você vai ver onde é que eu vou desfilar. Não preciso nem lhe dizer o que é que eu estou fazendo. Só lhe peço para esperar, meu rapaz. Então olhou para mim, deu-me um tapinha no ombro e apoiou o peso nos calcanhares, virando-se para trás, balançando a cabeça. Sim, senhor. Não foi à toa que eu bandeei para o Partido Democrático faz 3 anos. Meu genro vai ser funcionário. E eu? Sim, senhor. Se eu virar democrata, vir para botar aquele filho da puta para trabalhar. E eu, fica parado ali na esquina daqui a 1 ano, contando de anteontem, que você vai ver. Espero que sim. Você merece, Decon. E aproveitando o ensejo, tirei a carta do bolso. Leve isso aqui ao meu quarto amanhã e entregue ao Shreve. Ele vai lhe dar alguma coisa, mas só amanhã, ouviu? Pegou o envelope, examinou, tá fechado. Está. E dentro tá escrito para ser lido só amanhã. Disse ele. Olhou para o envelope, apertando os lábios. Vai me dar alguma coisa? É? Vai. Um presente que eu vou lhe dar. Agora ele estava olhando para mim, um envelope branco, na mão negra, ao sol. Os olhos eram suaves, castanhos, desprovidos de íris. De repente vi Roscos me olhando por trás de toda aquela sua parafernália de branco. Uniformes, política, modos de aluno de Harvard, tímido, cheio de segredos. Exprimindo-se mal, tristonho. Você não está pregando uma peça nesse preto velho, não é? Não é não? Você sabe que não. Algum sulista já pregou alguma peça em você? Tem razão. É tudo gente boa. Mas não se pode viver com eles. Você já tentou? Disse eu. Mas Roscos havia desaparecido. Ele voltara a ser o homem que havia muito tempo aprendera a exibir ao mundo, pomposo, espúrio, não de todo grosseiro. Vou atender ao seu pedido, meu rapaz. Mas só amanhã, veja lá, hein? Claro, respondeu ele. Perfeito, meu rapaz. Bom, espero que fui dizendo. Ele olhou para mim, bondoso, profundo. De repente estendi a mão e trocamos um aperto de mãos. Ele muito sério, do alto de seu pomposo sonho municipal e militar. Você é um bom sujeito, Decon. Espero que você ajudou muitos rapazes aqui e ali. Sempre tento tratar todo mundo bem, disse ele. Não faço nenhuma discriminação social mesquinha. Para mim, um homem é sempre um homem, em qualquer lugar. Espero que você sempre encontre tantos amigos quanto os que você fez. Gente moça. Eu me dou bem com gente moça. Eles não me esquecem, não, disse ele, brandindo o envelope. Colocou-o no bolso e abotoou o paletó. Sim, senhor, disse ele. Amigo, nunca me faltou. O carrilhão começou a bater outra vez, a meia hora. Parado no ventre de minha sombra, fiquei escutando as batidas espaçadas e tranquilas no sol. Em meio às folhinhas finas e imóveis, espaçadas e suaves e serenas, com aquele toque outonal que o sino sempre tem, mesmo no mês das noivas. Deitado no chão, junto à janela, berrando, olhou para ela e na mesma hora entendeu. Das bocas de criancinhas de peito, os postes de iluminação, o carrilhão silenciou. Voltei aos correios, calcando com os pés minha sombra contra a calçada. Descem a ladeira, depois sobem em direção à cidade como lanternas penduradas, e uma em cima da outra, no muro. O pai disse porque ela adora a Candy. Ela adora as pessoas através dos defeitos delas. O tio Maury, de pernas abertas, diante da lareira, tem que tirar do bolso uma das mãos o tempo suficiente para brindar o Natal. Jason correndo, as mãos no bolso, caiu. Ficou estendido no chão, como um frango amarrado, até que o Verche veio levantá-lo. Por que é que você não tira as mãos do bolso? Quando você corre assim, dava para você se levantar, girando a cabeça dentro do berço, girando de um lado para o outro. Candy disse a Jason e Verche que o tio Mauro não trabalhava porque ficava girando a cabeça no berço quando era pequeno. Shreve vinha na minha direção, gingando, gordamente sério, os óculos brilhando sobre as folhas ariscas como poças pequenas. Dei ao Decon um bilhete pedindo umas coisas. Talvez eu não esteja aqui hoje à tarde. Por isso, não dê nada a ele antes de manhã, está bem? Está bem. Olhou para mim.
Mas afinal, o que é que você está fazendo hoje? Todo vestido, zando de um lado para o outro. Parece que está se preparando para fazer sati. Foi a aula de psicologia hoje? Não estou fazendo nada. Só amanhã. O que é isso aí? Nada. Sapatos que eu mandei por meia sola. Mas não dê nada a ele. Só amanhã, tá certo? Certo, combinado. Ah, a propósito. Você pegou uma carta hoje de manhã na mesa? Não. Está lá. É da Semiramis. O motorista trouxe antes das 10. Está bem, vou pegar. O que será que ela quer, hein? Mais uma apresentação de banda, imagino. Gero de Parará Timpum. Mais forte no bumbo, quente. Graças a Deus eu não sou um cavalheiro. Seguiu em frente, segurando um livro com cuidado, um pouco disforme, gordamente determinado. Os postes de iluminação, você pensa assim porque um dos nossos ancestrais era governador, e 3 eram generais, e os da mãe não eram. Qualquer homem vivo é melhor que qualquer homem morto, mas nenhum homem vivo ou morto é muito melhor que qualquer outro homem vivo ou morto. Mas para a mãe acabou. 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 Então fomos todos envenenados. Você está confundindo pecado com moralidade. As mulheres não fazem isso. A sua mãe está pensando em moralidade. Se é pecado ou não, é isso, nem passa pela cabeça dela. Jason, tem que ir embora. Você cuida dos outros e eu levo o Jason. E eu vou para algum lugar onde ninguém nos conheça, para que ele tenha a oportunidade de crescer e esquecer tudo isso. Os outros não me amam. Eles nunca amaram, nada puxaram o egoísmo e o falso orgulho dos Compson Jensen. É o único porquê que em meu coração bate sem receio. Bobagem. O Jason está bem, estive pensando assim, que você estiver melhor, você e a Candy podiam ir para French Lynch e deixar o Jason aqui sozinho com você e a negrada. Ela vai esquecer dele e aí as pessoas vão parar de falar nisso. Não encontrou a morte ao lamber o sal. Quem sabe não encontra um marido para ela? Não a morte ao lamber o sal. O bonde se aproximou e parou. O carrilhão continuava a dar a meia hora. Subi no bonde e ele partiu. Encobrindo a meia hora? Não. Os 3/4 de hora. Então só faltavam 10 minutos. Indo embora de Harvard. O sonho da sua mãe, por isso. O pasto de Benji, vendido por isso. Que foi que eu fiz para ter filhos assim, Benjamin? Já foi um castigo suficiente. E agora ela sem a menor consideração por mim, pela mãe. Eu sofri por ela, sonhei e fiz planos e sacrifícios, andei pelo vale da sombra. E mesmo assim, desde o dia em que ela nasceu, nenhuma vez ela pensou em mim. Sem egoísmo, às vezes eu olho para ela e me pergunto se ela é mesmo minha filha. Menos o Jason, esse nunca me causou o menor aborrecimento. Desde que eu peguei o Jason no colo pela primeira vez, senti que ele seria minha alegria e minha salvação. Eu pensava que Benjamin já fosse castigo suficiente por todo e qualquer pecado que eu tenha cometido. Meu castigo por ter engolido o orgulho e me casado com um homem que se considerava melhor que eu. Não me queixo que o amava mais do que a todos, por isso mesmo, por obrigação. Embora o Jason me puxasse pelo coração o tempo todo, mas agora compreendo que ainda não sofreu bastante. Agora compreendo que tenho de pagar pelos meus pecados, além de pelos seus pecados. O que foi que você fez? Que pecados que a sua família importante, poderosa, jogou sobre a minha cabeça? Mas você há de assumi-los pela sua gente. Você sempre acha desculpas para quem é do seu sangue. O Jason é o único que erra porque ele é o mais Basecomb que Compson, enquanto a sua filha, a minha filhinha, a minha menininha, ela não é melhor que vocês. Não quando eu era menina, tive a infelicidade de ser só uma Basecomb. Me ensinaram que não havia meio termo, uma mulher ou bem é uma senhora de distinção ou não é mais. Nunca sonhei quando
peguei minha filha nos braços, que uma filha minha fosse capaz de se deixar. Você sabe, eu olho nos olhos dela e posso lhe dizer, você pode achar que ela conta a você, mas ela esconde as coisas que ela é cheia de segredos. Você não conhece sua filha. Eu sei de coisas que ela já fez e eu preferiria morrer a ter de contar a você. Isso mesmo, continue criticando o Jason. Pode me acusar de usar o menino para ficar vigiando a irmã, como se isso fosse um crime. Enquanto a sua própria filha é capaz de... Eu sei que você não gosta dele, que acredita em todas as acusações que fazem a ele. Você nunca pode ridicularizar o menino como você sempre fez com o Maury, mas a mim você não pode fazer mais nenhum mal maior do que os seus filhos já fizeram. E um dia eu não vou estar mais aqui. E o Jason não vai ter ninguém que goste dele, ninguém que o proteja. Disso eu olho para ele todo dia com medo de ver o sangue dos Compsons começando a se manifestar nele. Finalmente. E a irmã dele fugindo para ver, então, como é que você chama isso? Você já ouviu alguma vez? Você deixa, pelo menos, eu tentar descobrir quem ele é? Não é por mim. Não, eu nem aguentaria olhar para ele. É por você, para proteger você. Mas quando o sangue é ruim, não adianta fazer nada. Você não me deixa nem tentar. O jeito é ficar sentada sem fazer nada, enquanto ela não apenas arrasta o seu nome para a lama, mas também corrompe o ar que os seus filhos respiram. Jason, você tem que me deixar ir embora. Eu não aguento mais. Deixe-me ficar com o Jason e você pode ficar com os outros. Eles não são sangue do meu sangue, como ele. São desconhecidos e não são nada para mim. E tenho medo deles. Deixe-me ficar com o Jason e ir para algum lugar onde ninguém nos conheça. E eu me ponho de joelhos e rezo para que os meus pecados sejam absolvidos, para que ele possa escapar dessa praga. Tento esquecer que os outros existem. Se eram mesmo os 3/4 de hora, só 10 minutos agora. Um bonde havia acabado de partir e as pessoas já estavam esperando pelo próximo. Perguntei, mas ele não sabia se o próximo sairia antes de meio-dia ou não. Porque esses interurbanos a gente fica achando. De modo que o primeiro era outro bonde local. Entrei. O meio-dia a gente percebe. Será que até mesmo os mineiros nas entranhas da terra? Daí os apitos, porque as pessoas que suam, e a uma certa distância do suor não se ouvem os assovios, e em 8 minutos está longe do suor em Boston. O pai disse que o homem é o somatório de suas desgraças. A gente fica achando que um dia as desgraças se cansam, mas aí o tempo é que é a sua desgraça, disse o pai. Uma gaivota presa num fio invisível, o espaço cruzou. Você leva o símbolo da sua frustração para a eternidade. Então as asas são maiores, disse o pai. Só quem sabe tocar a harpa. Sempre que o bonde parava, eu ouvia meu relógio. Mas isso não era frequentemente. Eles já estavam comendo. Quem tocaria? Comer o ato de comer dentro de você, espaço, também espaço e tempo confundidos. O estômago dizendo meio-dia, o cérebro dizendo hora de comer. Está bem. Eu queria saber que horas são e daí. As pessoas estavam saltando. Agora o bonde parava menos, esvaziado pelo ato de comer. Então passou. Saltei e fiquei parado em cima da minha sombra. E depois de algum tempo passou um bonde e entrei e voltei para a estação do interurbano. Havia um bonde prestes a sair e achei um lugar perto da janela. E o bonde deu a partida e fomos entrando num charco raso. Depois árvores. De vez em quando eu via o rio e pensei, seria bom para eles, lá em New London, se o tempo e a Iole de Gerald, seguindo muito sério no sol da tarde, e o que seria que a velha queria agora, mandando um bilhete para mim antes das 10 da manhã. Que retrato de Gerald? Eu, um dos que aparecem, Dalton Ames, amianto, o Quentin atirou ao fundo.
uma com umas moças. As mulheres têm mesmo. Sempre a voz dele em meio ao tagarelar, voz que soava uma afinidade pelo mal. Acreditar que nenhuma mulher é digna de confiança, mas que há homens inocentes demais para se proteger. Moças feiosas, primas distantes e amigas da família, que só porque a gente conhece há uma certa obrigação do sangue, noblesse oblige. E ela sentada dizendo a nós na cara deles que era uma pena Gerald herdar toda a beleza da família, porque o homem nem precisa, até melhor não ter, mas sem beleza uma moça realmente está perdida. Falando para nós sobre as mulheres do Gerald, o Quentin atirou no Herbert, atirou nele, a voz atravessando o chão do quarto de Candy. Tom de aprovação, presunçosa. Quando ele estava com 17 anos, eu disse a ele um dia: que pena você ter uma boca assim, ela ficava melhor no rosto de uma moça. Imaginem só, as cortinas enviesadas ao crepúsculo com o cheiro da macieira, a cabeça dela contra o crepúsculo, os braços atrás, a cabeça com as asas de kimono, a voz que soava no Éden, roupas na cama junto ao nariz visto acima da maçã. O que ele disse? Só 17 anos, vejam lá. Mamãe, ele disse. Ela volta e meia fica. E ele ali posudo feito um rei, olhando para os outros, 2 ou 3 por entre os cílios, pareciam andorinhas voando, os cílios dele. Shrev dizia que ele sempre: você vai tomar conta de Bendy e do pai, vai? Quanto menos você falar sobre Bendy e o pai, melhor. Quando na sua vida que você pensou neles, nem Cade. Promete? Não se preocupa com eles. Você está saindo em boa situação. Promete? Estou doente. Você tem que prometer. Que saber quem inventou aquela piada, mas, por outro lado, ele sempre achou a senhora Bland muito bem conservada. Dizia que ela estava criando Gerald para ele seduzir uma duquesa um dia. Ela se referiu a Shrev, aquele rapaz canadense gordo. 2 vezes ela resolveu arranjar um outro companheiro de quarto para mim, sem nem me consultar. Uma vez eu teria que sair do quarto. Na outra, ele abriu a porta no crepúsculo. Seu rosto parecia uma torta de abóbora. Pois bem, vou fazer uma despedida amorosa. Ainda que o destino cruel nos separe, jamais hei de amar outro. Jamais. Do que é que você está falando? Estou falando do destino cruel coberto por 8 metros de seda alaranjada e mais metal em termos de peso do que um escravo nas galés e única proprietária do incontestável e peripatético sobrevivente da extinta confederação. Então me contou que ela tinha ido falar com o Bedel para que o mudassem de quarto, o que o Bedel fora turrão a ponto de insistir em consultar Shrev. Então ela sugeriu que o Bedel chamasse o Shrev ali mesmo e o despachasse, e ele se recusou a fazer isso, e daí em diante ela mal cumprimentava Shrev. Faço questão de jamais falar mal de mulher, disse Shrev, mas essa tem mais de puta que de senhora, mais que todas as que já conheci em todos esses estados soberanos e domínios. E agora carta sobre a mesa, à mão, ordem, odor e cor de orquídea. Se ela soubesse que eu quase passei pela janela, sabendo que a carta estava lá sem... Prezada senhora, ainda não tive oportunidade de receber sua missiva, mas peço-lhe antecipadamente que me dispense hoje ou ontem, ou amanhã, ou quando me lembro que a próxima vai ser a vez em que Gerald empurrou o negro dele, escada abaixo, o negro pediu para deixar ele matricular na faculdade de teologia para ficar perto do senhorzinho Gerald. E ele correu até a estação ao lado da carruagem, com lágrimas nos olhos, quando o senhorzinho Gerald foi-se embora. E vou esperar até que venha a história do marido da serraria, que veio até a porta da cozinha com uma espingarda. Gerald desceu e partiu a espingarda ao meio com os dentes, entregou os pedaços ao homem e limpou as mãos num lenço de seda. Jogou o lenço no fogão. Essa eu só ouvi 2 vezes. Atirou, acertou. Ele, vi você aqui, aí percebi que era a minha oportunidade e por isso vim falar com você.
para talvez a gente se conhecer, fumar um charuto. Obrigado, eu não fumo. Não, pelo visto as coisas mudaram por lá, desde o meu tempo. Se incomoda se eu fumar? Fica à vontade. Obrigado, tenho ouvido falar muito, acho que sua mãe não vai se incomodar se eu colocar o fósforo atrás do parafuso. Não é sobre você. A Candice falou sobre você o tempo todo, lá em Links. Fiquei até com ciúme, e aí pensei, quem é esse tal de Quentin? Eu tenho que ver quem é essa criatura, porque fiquei completamente fascinado quando vi a menininha pela primeira vez. Eu não me incomodo de lhe dizer isso, nem me ocorreu que ela estaria falando sobre o irmão dela. Ela falava como se fosse o único homem do mundo. Não ia ter lugar para um marido. Você não vai mudar de ideia e aceitar um charuto. Eu não fumo. Nesse caso, não vou insistir, apesar que é um dos bons. Paguei $25 pela caixa de 100 no atacado, um amigo lá em Havana. Pois é, imagino que deve ter mudado muita coisa por lá. Eu vivo dizendo a mim mesmo que vou fazer uma visita, mas acabo que nunca vou. Estou dando duro no banco já faz 10 anos. Não dá para largar o trabalho durante as aulas. Os hábitos da gente mudam coisas que parecem importantes quando a gente está na faculdade. Você sabe, conte para mim como vão as coisas por lá. Não vou contar nada para o meu pai e a minha mãe, se é isso que você está querendo dizer. Não vai contar? Não vai contar para... é nisso que você está falando. Você tem que compreender que eu estou me lixando se você vai ou não vai contar uma coisa dessas. É lamentável, mas não é nenhum crime. Não fui o primeiro nem o último. Eu só tive azar. Quem sabe você talvez tivesse mais sorte. Mentira. Não me leva a mal. Não, eu não estou tentando arrancar nada de você. Não vai ficar... Não quis ofender você. É claro que um rapazinho como você acha isso tudo muito mais sério do que você mesmo vai achar daqui a 5 anos. Para mim, só existe uma maneira de encarar uma trapaça. E acho que eu não vou aprender outra em Harvard, não. Mas isso aqui está virando uma peça de teatro. Você deve estar no grupo de arte, dramática, está certo. A gente não precisa contar tudo para eles. E o que passou, passou. Não vamos nós dois deixar que uma bobagem dessas vire motivo de briga. Eu gosto de você, Quentin. Gosto da sua estampa. Você não é como esses caipiras. Ainda bem que a gente vai se entender bem. Eu prometi a sua mãezinha fazer uma coisa pelo Jason, mas eu queria ajudar você também. Pro Jason, tanto faz ficar lá ou aqui. Mas um fim de mundo como esse não é lugar para um rapaz como você. Obrigado, mas é melhor você ficar com o Jason. Você vai se dar melhor com ele que comigo. Lamento o que aconteceu. Mas eu era um garoto na época, eu nunca tive uma mãe como a sua para me ensinar o que é certo. Ela ia ficar magoada se soubesse. É desnecessário. Você tem razão. Não vale a pena contar nem para Candice, aliás. Eu disse para meu pai e minha mãe: vem cá, olha bem para mim e me diz quanto tempo você acha que ia conseguir aguentar se me enfrentasse. Não vou precisar aguentar muito tempo se você aprendeu a brigar na escola também. Então vamos ver quanto tempo eu aguento. Seu moleque, o que você está pensando? O que está querendo dizer? Eu lhe mostro. Meu Deus, o charuto, o que sua mãe diria se encontrasse uma queimadura no console da lareira na hora H? Olha aqui, Quentin, a gente vai acabar fazendo uma coisa que depois nós dois vamos nos arrepender. Eu gosto de você, gostei desde que bati o olho em você. Eu pensei, ele deve ser um sujeito muito bom, seja lá quem for. Senão a Candice não ia gostar dele assim. Escuta uma coisa. Estou há 10 anos conhecendo o mundo. Essas coisas não são tão importantes assim. Você vai descobrir isso. Vamos nos entender, nós dois, ainda por cima. 2 filhos de Harvard. Acho que se eu fosse lá hoje, eu nem reconheceria mais o lugar. O melhor lugar do mundo para um rapaz estudar. Eu vou mandar meus filhos para lá.
para eles terem uma oportunidade melhor que eu tive. Espere, aí não vá ainda. Não, vamos conversar mais sobre essa questão. A gente, quando é garoto, tem essas ideias. Eu acho isso ótimo, faz bem para o rapaz quando ele está na escola, ajuda a formar o caráter. É bom para a tradição, para a escola, mas quando ele vai viver no mundo real, ele tem que se virar para se dar bem da melhor maneira possível. Porque a gente percebe que é isso que todo mundo faz e que se dane, toca aqui, o que passou, passou. É para o bem da sua mãe. Não esquece a saúde dela. Vem cá, me dá a sua mão. Olha, isso aqui acabou de sair do convento. Olha, nenhuma mancha, não foi nem dobrada. Ainda, olha aqui, por inferno com o seu dinheiro. Não vamos lá. Eu agora sou da família. Não é, eu sei como é. Quando a gente é jovem, a gente tem 1000 questões particulares. É sempre difícil fazer o velho abrir a mão, não é? Eu também já passei por isso. E nem faz tanto tempo. Mas agora eu vou me casar, ainda mais por ser lá, vamos... Não seja bobo, escuta aqui. Quando a gente tiver a oportunidade de ter uma conversa de verdade, eu quero lhe falar sobre uma viuvinha lá da cidade. Também já ouvi falar disso. Pode ficar com a porcaria do seu dinheiro. Então vamos considerar que é um empréstimo. Você fecha os olhos um minuto, quando vê, está com 50 anos. Tira as mãos de mim. Melhor tirar o charuto do console. Pode contar então e vai para o inferno. Você vai ver o que vai acontecer com você se você não fosse um idiota. Você entendia que eles já estão todos na minha mão e não vai ser um irmão pateta e puritano e sua mãe. Já me falou de você todo metido a besta, hã? Entre, querida, eu e o Quentin estamos nos conhecendo, falando sobre Harvard. Você queria falar comigo? Não consegue falar longe do velho, hein? Pode entrar, vamos todos. Vamos todos bater um papo e se conhecer melhor. Estava dizendo ao Quentin, sai Herbert, só um minuto. Então está bem, imagino que você e o seu mano querem se ver mais uma vez, não é? Melhor você tirar o charuto do console. Você tem razão, como sempre, meu rapaz. Então eu vou saindo, tem que deixar elas mandarem em você enquanto elas podem. Quentin, depois de amanhã, vai ser bom agradar o velho. Não vai, meu amor? Me dá um beijinho, meu bem. Ah, para com isso. Deixa isso para depois de amanhã. Então eu vou querer com juros. Não deixa o Quentin fazer nada que ele não possa fazer até o fim. Hã? Por falar nisso, será que eu contei ao Quentin a história do papagaio e do homem e o que aconteceu com ele? Uma história triste. Me lembre disso. Pense nisso você também. Adeusinho e juízo. Então, o que é que você está querendo fazer, hein? Nada. Está se metendo na minha vida de novo? Será que não basta o que você fez no verão passado? Kate, você está com febre. Você está doente como estou doente e pronto. Não posso perguntar. Atirou na voz dele, atravessando com esse cafajeste, não, Candy. De vez em quando o rio brilhava além das coisas, todas uns brilhos largos, no meio-dia. E depois, depois e agora, se bem que já passamos por onde ele ainda estava seguindo o rio, acima majestoso, desafiando Deus e os deuses. Melhor, deuses. Deus seria Carnyle também, em Boston, em Massachusetts. Ou talvez apenas não um marido. Os remos úmidos piscando para ele, em piscadelas reluzentes e palmas femininas. Adulante. Adulante, se não fosse marido, ignoraria Deus. Aquele cafajeste, Kate.
O rio brilhava ao longe, seguindo em curva. Estou doente, você tem que prometer. Doente, você está doente como? Estou doente e pronto. Não posso pedir a ninguém ainda. Promete que você vai. Se eles precisarem de cuidados, é por causa de você. Você está doente como... Pela janela, ouvimos o bonde partindo em direção à estação. O bonde das 8h10, para trazer primos, cabeças, aumentando a si próprio cabeças por cabeça, mas não barbeiros, manicures. Antigamente a gente tinha um cavalo por sangue. Na cocheira, sim, mas quando selado, um vira-lata. Quente atirou nas vozes de todos eles, atravessando o assoalho do quarto de Cade. O bonde parou. Saltei. No meio da minha sombra, uma estrada cruzava os trilhos. Havia um abrigo de madeira, com um velho comendo alguma coisa que tirara de um saco de papel, e depois já não dava mais para ouvir o bonde. A estrada seguia por entre as árvores, onde havia sombra, mas as folhagens em julho, na Nova Inglaterra, não são muito mais densas do que em abril, lá no Mississippi. Vi uma chaminé. Dei as costas para ela, pisoteando a minha sombra contra a terra. Havia alguma coisa terrível em mim. Às vezes, à noite, eu via a coisa sorrindo para mim. Eu via através deles sorrindo para mim, através dos rostos deles. Agora passou e eu estou doente. Cade, não me toque, promete só isso. Se você está doente, você não pode. Posso sim, depois eu vou estar bem. Não vai fazer diferença. Não deixe mandarem ele para Jackson. Promete? Eu prometo, Cade. Cade, não me toque, não me toque. Como é que é, Cade? O quê? Aqui sorri para você, a coisa através deles. Eu ainda via a chaminé. Era lá que estava a água, curativa, se espraiando em direção ao mar, as grutas tranquilas, despencando tranquilos. E quando ele dissesse, levantai-vos, só os ferros de passar. Quando eu e Versh passávamos o dia inteiro caçando, não almoçávamos. E ao meio-dia eu tinha fome. Ficava com fome até mais ou menos 1 hora. Então, de repente, eu até esquecia que não estava mais com fome. Os lampiões de rua descem a ladeira, depois ouvi o carro descendo a ladeira. O braço da poltrona, liso e fresco, sobe minha testa, dando forma à poltrona. A macieira pendia sobre meu cabelo acima das roupas edêmicas pelo nariz visto. Você está com febre ou sente ontem? É como ficar junto do fogão. Não me toque. Cade, você não pode se... Você está doente. Aquele cafajeste. Eu preciso casar com alguém. Então me disseram que o osso teria de ser quebrado outra vez. Finalmente não dava mais para ver a chaminé. A estrada seguia junto a um muro. Árvores pendiam sobre o muro, salpicadas de sol. A pedra estava fresca. Caminhando junto ao muro, dava para sentir o frescor. Só que nossa terra não era como esta. Só de caminhar por ela, a gente sentia uma coisa. Uma espécie de fecundidade tranquila e violenta que satisfazia até a fome de pão quase. Fluindo em torno da gente e não parando e acariciando cada pedra salvina, como se para compensar, verde o suficiente para todas as árvores, e até o azul da distância, não aquela quimera abundante. Me disse que o osso teria de ser quebrado outra vez, e dentro de mim começou a dizer, e comecei a suar. E daí, que diferença faz? Eu sei o que é uma perna quebrada, sei muito bem, não vai ser nada. Só vou ter que ficar em casa mais um pouco, só isso, e os músculos do maxilar ficando dormentes, minha boca dizendo, espera aí, só um minuto, através do suor, dos dentes, e o pai, cavalo desgraçado, espera aí, a culpa é minha. Ele vinha até a cerca todas as manhãs com uma cesta em direção à cozinha, arrastando um bastão na cerca todas as manhãs. Eu me arrastava até a janela, com gesso e tudo, e ficava à espera dele, com um pedaço de carvão. Dilce dizia, você vai ficar doente, não tem juízo? Não, você quebrou a perna outro dia mesmo. Espere,
Basta um minuto que eu me acostumo. Espere só um minuto que eu... Até o som parecia esmorecer neste ar, como se o ar estivesse esgotado de transportar sons por tanto tempo. A voz de um cão vai mais longe que um trem, pelo menos no escuro. De algumas pessoas também. Louis Archer nunca usava a corneta que carregava, junto com aquela lanterna velha. Perguntei: Louis, quando foi a última vez que você limpou essa lanterna? Limpei ela faz pouco tempo. Lembra aquela enchente que carregou aquele povo lá de cima? Eu limpei ela foi aquele dia mesmo. Eu e a velha, estava nós dois sentados na frente da lareira, naquela noite. E ela pegou e falou assim: Louis, o que é que você vai fazer se essa enchente chegar até aqui? E eu virei e disse: é mesmo, melhor limpar a lanterna. Aí eu limpei a lanterna aquela noite mesmo. A enchente foi na Pensilvânia, eu disse. Nunca que ia chegar até aqui. Você que pensa, disse Louis. A água pode subir tanto aqui em Jefferson quanto lá na Pensilvânia. Ora, quem diz que a enchente não chega até aqui é que acaba boiando no telhado da casa. Você e a Marta saíram daquela noite? Saímos sim. Eu limpei a lanterna e aí a gente foi passar o resto da noite no alto daquele morro que tem nos fundos do cemitério. E se eu sei de um morro ainda mais alto, nós ia para ele em vez de lá. E desde aquele dia que você não limpa essa lanterna, limpar para quê se não tem precisão? Quer dizer que só quando houver outra enchente. Foi com ela que nós escapou da outra? Essa não, tio Louis, eu disse. Sim, senhor. Você já faz do jeito que eu faço do meu? Se para escapar da enchente basta eu limpar essa lanterna, eu não vou brigar com ninguém por conta disso. O tio Louis não ia pegar nada de lanterna acesa, disse Verge. Eu já caçava gambá nessa terra quando ia. Ainda estavam catando piolho na cabecinha do teu pai, menino, disse Louis. Já caçava e pegava mesmo. Lá isso é verdade, disse Verge. Acho que o tio Louis já pegou mais gambá que qualquer um nessa terra. Se peguei, disse Louis. A luz que eu tenho dá para os gambá enxergar direitinho. Até hoje nenhum deles nunca que reclamou. Todo mundo cala a boca. É ele. Vamos lá, cachorro. Então ficávamos sentados nas folhas secas, que suspiravam baixinho com a respiração lenta da nossa espera e com a respiração lenta da terra, e o ar parado de outubro, o fedor áspero da lanterna poluindo o ar frágil, ouvindo o som dos cachorros e o eco da voz de Louis morrendo na distância. Ele jamais levantava a voz e, no entanto, numa noite silenciosa, mais de uma vez a ouvimos da nossa varanda da frente. Quando chamava os cães, sua voz era tal qual a corneta que levava pendurada no ombro. E jamais usava, porém mais limpa, mais suave, como se sua voz fosse parte da escuridão e do silêncio, desenroscando-se da noite para depois nela enroscar-se outra vez. Preciso casar com alguém. Foram muitos Cade, hein? Não sei, foram demais, me diz. Se você vai cuidar do Benji e do pai, então você não sabe de quem é ele, sabe? Não me toque você. Vai cuidar do Benji e do pai. Comecei a sentir a água antes de chegar à ponte. A ponte era de pedra cinzenta, coberta de linques, com manchas de umidade lenta nos lugares que o fungo havia alcançado. Lá embaixo a água era límpida e tranquila na sombra, sussurrando e gorgolejando em torno da pedra, em redemoinhos pálidos, de céu a rodopiar. Cade, eu preciso casar com alguém. Verge me falou de um homem que se mutilou. Ele foi para o mato e se cortou com uma navalha dentro de uma vala. Uma navalha quebrada jogou por cima do ombro, no mesmo movimento completo, a massa de sangue para trás, uma trajetória reta. Mas não é isso. É não ter, é nunca ter tido, e aí eu poderia dizer, isso é chinês, não sei chinês. E o pai disse, é porque você é virgem, entendeu? As mulheres nunca são virgens. A pureza é um estado negativo e, portanto, contrário à natureza. É a natureza que está fazendo mal a você e não Cade. E eu disse isso, são só palavras.
E ele disse: a virgindade também. E eu disse: o senhor não sabe? O senhor não pode saber. E ele disse: no momento que a gente compreende isso, a tragédia é uma coisa de segunda mão. Onde a sombra da ponte caía, dava para enxergar bem fundo, mas não até o leito. Quando você deixa uma folha muito tempo dentro d'água, o tecido desaparece e as fibras delicadas, balançando devagar como o movimento do sono. Elas não encostam uma na outra, por mais que antes estivessem enredadas, por mais próximas que antes estivessem dos ossos. E talvez quando ele disser: levantai-vos, os olhos subam à superfície também, do fundo tranquilo do sono, para contemplar a glória. E depois de algum tempo, os ferros de passar também subiriam à superfície. Escondi-os debaixo da extremidade da ponte, debrucei-me sobre o parapeito. Não dava para ver o fundo, mas consegui ver a água fluindo numa boa profundidade até a minha vista cansar. E depois vi uma sombra pendurada como uma seta gorda, pendendo sobre a corrente. Efeméridas entravam e saíam da sombra da ponte, bordejando a superfície da água. Se ao menos houvesse um inferno depois. A chama limpa, nós dois mais que mortos. Então você terá só a mim, então só a mim. Então nós dois, em meio à reprovação e o horror, além da chama limpa, a seta aumentou sem movimento. Então, num torvelinho rápido, a truta engoliu um inseto sob a superfície, com aquela espécie de delicadeza gigantesca com que um elefante pega um amendoim. O vórtice aquietou-se aos poucos e seguiu correnteza abaixo. E depois vi a seta outra vez, oscilando de leve ao ritmo da água, sobre a qual as efeméridas pousavam inclinadas. Só você e eu, então, em meio à reprovação e o horror, emparedados pela chama limpa. A truta quedava imóvel, delicada, em meio às sombras oscilantes. 3 garotos munidos de caniços surgiram na ponte. Debruçados sobre o parapeito, ficamos olhando para a truta. Eles conheciam o peixe. Era um personagem local. Faz 25 anos que estão tentando pegar essa truta. Tem uma loja em Boston que oferece um caniço de $25 a quem conseguir pegar. Então, por que vocês não pegam? Vocês não queriam ter um caniço de $25? Responderam, debruçados sobre o parapeito. Olhavam para a truta. Eu queria sim, disse um deles. Eu não ia querer o caniço, disse o segundo. Eu preferia o dinheiro. Vai ver que o dinheiro eles não davam, disse o primeiro. Aposto que eles iam querer que você levasse o caniço. Aí eu vendia. Você não ia achar quem desse $25 por ele? Eu aceitava o que me desse. Eu peço com esse caniço aqui igualzinho se fosse um caniço de $25. Então começaram a falar sobre o que fariam com $25. Todos falavam ao mesmo tempo, com vozes insistentes, contraditórias e impacientes, fazendo da irrealidade uma possibilidade, depois uma probabilidade e por fim um fato incontestável, como costumam fazer as pessoas quando seus desejos se transformam em palavras. Eu comprava um cavalo e uma carroça, disse o segundo. Comprava, disseram os outros. Comprava sim. Eu sei onde que vende um por $25. Eu conheço um homem. Quem é? Eu sei quem é. Eu compro por $25. Conversa, disseram os outros. Conhece coisa nenhuma. Só conversa. Vocês acham, insistiu o menino. Os outros continuavam a debochar dele. Mas ele não disse mais nada. Debruçado sobre o parapeito, olhava para a truta que ele já havia consumido. De repente, a acrimônia, o conflito, desapareceu de suas vozes. Como se também para eles fosse como se o menino tivesse capturado o peixe, comprado o cavalo e a carroça. Também eles compartilhando aquela característica adulta de se deixar convencer do que quer que seja por um ar de superioridade silenciosa. Creio que as pessoas que constantemente utilizam a si próprias e as outras por meio de palavras são ao menos coerentes quando atribuem sabedoria a uma língua que se cala. E por algum tempo senti que os outros dois tentavam às pressas encontrar algum meio de fazer frente a ele, de roubar-lhe o cavalo e a carroça.
Você não ia achar quem desse $25 pelo caniço, disse o primeiro. Aposto qualquer coisa que não. Ele ainda não pegou a truta, disse o terceiro de repente. Então os dois exclamaram. Eu não disse? Como que chama o tal homem? Duvido que você dizer o nome dele. Não tem homem nenhum. Ah, cala a boca, disse o segundo. Olha lá vem ela de novo. Debruçado sobre o parapeito, idênticos, os caniços e esguios inclinados ao sol, também idênticos. A truta subiu à tona sem pressa, uma sombra a tremer e crescer pouco a pouco. Outra vez o pequeno vórtice lentamente foi se dissolvendo, correnteza abaixo. Puxa, murmurou o primeiro. A gente nem tenta mais pegar ela, ele disse. A gente fica só vendo o pessoal de Boston que vem aqui tentar. É o único peixe dessa lagoa? Ela expulsou os outros todos. O melhor lugar para pescar é aqui, e lá perto do Wade. Não, disse o segundo. É melhor perto do moinho de Bigelow. Lá tem o dobro de peixe. Então ficaram algum tempo discutindo qual era o melhor lugar para se pescar. Depois pararam de repente para ver a truta subir à tona outra vez, enquanto o pequeno torvelinho de água perturbada tragava um pouco do céu. Perguntei que distância ficava a cidade mais próxima. Eles me disseram. Mas a linha de bonde mais próxima fica para lá, disse o segundo, apontando para a estrada. Para onde você vai? Lugar nenhum. Estou só caminhando. Você é da faculdade? Sou. Nessas cidades tem fábricas? Fábricas. Eles olharam para mim. Não, disse o segundo. Lá não. Olharam para as minhas roupas. Você está procurando trabalho? Tem o moinho do Bigelow, disse o terceiro. É uma fábrica, não é? Fábrica coisa nenhuma. Ele quer saber fábrica de verdade. Uma que tem apito, disse eu. Até agora não ouvi nenhum apito dando uma hora. Ah, disse o segundo. Tem um relógio na torre da igreja, unitarista. Lá o senhor pode ver as horas. Não tem um relógio nessa sua corrente? Eu quebrei hoje de manhã. Mostrei-lhe meu relógio. Eles o examinaram, sérios. Ainda está andando, disse o segundo. Quanto que custa um relógio desses? Foi presente, respondi. Meu pai me deu quando eu terminei o secundário. Você é canadense? Perguntou o terceiro. Era ruivo. Canadense? Ele não fala que nem eles, não, disse o segundo. Já ouvi canadense falando. Ele fala que nem artista de Minstrel Show. Disse o terceiro. Você não tem medo dele bater em você, não? Bater em mim? Você disse que ele fala que nem gente de cor. Ah, cala a boca, retrucou o segundo. Daquele morro ali dá para ver a torre da igreja. Agradeci. Boa sorte para vocês, mas não peguem aquele velhote. Ele merece ser deixado em paz. Esse peixe ninguém consegue pegar, não, disse o primeiro. Debruçados sobre o parapeito, olhavam para a água lá embaixo, e os 3 caniços pareciam 3 fios enviesados de fogo amarelo ao sol. Voltei a caminhar, pisoteando minha sombra contra as sombras mosqueadas das árvores. A estrada fazia uma curva, subindo e afastando-se da água. Chegando ao alto, ela descia dando voltas, levando adiante o olho, a mente, por um túnel verde silencioso. E a cúpula quadrada que se destacava acima das nuvens, e o olho redondo do relógio, porém a uma distância suficiente. Sentei-me à beirada da estrada. A grama cheirava à altura dos tornozelos, inúmera. As sombras na estrada eram imóveis como se tivessem sido traçadas com um estêncil, com lápis enviesados de sol. Mas era só um trem, e depois de algum tempo ele foi morrendo atrás das árvores. O som prolongado, e depois voltei a ouvir meu relógio, e o trem morrendo aos poucos, como se estivesse atravessando um outro mês, ou um outro verão em algum lugar, afastando-se sob o voo imóvel da gaivota e todas as outras coisas que se afastavam. Menos Gerald. Também ele seria algo de grandioso, cruzando solitário o meio-dia, afastando-se do meio-dia com os movimentos dos remos, subindo o ar ensolarado como uma apoteose, galgando um infinito sonolento onde apenas ele e a gaivota, uma tremendamente imóvel, o outro no movimento uniforme e medido de ida e volta que compartilhava da própria inércia.
o mundo insignificante sob suas sombras no sol. Cade, aquele cafajeste, Cade. As vozes deles vieram do outro lado do Alabama, e os 3 caniços esguios como se fossem fios de fogo fluentes, imobilizados. Eles me viram ao passar sem diminuir o passo. Ora, disse eu, não estou vendo o peixe. A gente não tentou pegar, disse o primeiro. Ninguém consegue pegar esse peixe. Olha lá o relógio, disse o segundo apontando. Quando você estiver um pouco mais perto, vai dar para ver a hora. É, concordei. Está bem. Levantei-me. Vocês estão indo à cidade? Vamos lá no Andy pegar carpa, disse o primeiro. Lá no Andy não dá para pegar nada, disse o segundo. Eu sei, você quer ir lá no moinho de Bigelow, onde tem um monte de gente nadando e espantando os peixes todos. No Andy não dá para pegar peixe nenhum. A gente não vai pegar peixe nenhum em lugar nenhum se a gente não sair daqui, disse o terceiro. Não sei por que você cismou com o Wade, insistiu o segundo. Lá não dá para pegar nada. Se não quiser ir, não vai, disse o primeiro. Você não está grudado em mim? Vamos no moinho do Bigelow, nadar, disse o terceiro. Eu vou para o Wade pescar, disse o primeiro. Vocês fazem o que vocês quiserem. Me diz uma coisa, quando você foi que você ouviu falar que alguém pescou alguma coisa lá no Wade? Perguntou o segundo ao terceiro. Vamos ao moinho de Bigelow nadar, disse o terceiro. A cúpula afundava lentamente através das árvores, mostrador redondo do relógio, ainda longe, bastante. Seguimos em frente, na sombra mosqueada. Chegamos a um pomar rosado e branco. Estava cheio de abelhas. Já ouvíamos seu zumbido. Vamos ao moinho de Bigelow nadar, disse o terceiro. Um caminho saído da estrada junto ao pomar. O terceiro menino foi andando mais devagar e parou. O primeiro seguiu em frente, manchas de sol deslizando sobre o caniço, apoiado no ombro e as costas da camisa. Vamos, disse o terceiro. O segundo menino parou também. Por que é que você tem que se casar com alguém, Cade? Você quer que eu diga, acha? Que se eu disser, não acontece mais. Vamos até o moinho de Bigelow, disse ele. Vamos! O primeiro menino seguiu em frente, seus pés descalços não produziam nenhum ruído. Pousavam no chão mais leve que folhas sobre a terra fina. No pomar, o som das abelhas era como se começasse a ventar, um som captado por um feitiço no momento exato antes do crescendo e paralisado ali. O caminho seguia junto ao muro, arqueado, despedaçado em flores, dissolvendo-se em meias árvores. Um sol ralo e ansioso descia sobre ele, enviesado. Borboletas amarelas tremeluziam na sombra como fiapos de sol. Por que você quer ir no Wade? Perguntou o segundo menino. Você pode pescar no moinho de Bigelow, se quiser.